Dando início, vamos falar com Deus. Pai, no nome poderoso de Jesus, mais uma vez, nós nos colocamos na Tua presença. Senhor, este é o momento que nós nos reunimos no final do nosso dia, para juntos, Pai, estudarmos a Tua palavra, falarmos um pouco do Teu amor, da Tua graça, e literalmente, Pai, estudar sobre Gálatas é falar da Tua graça, é falar da nova aliança, é falar, meu Deus, de todo o amor do Senhor através do seu Filho na cruz do Calvário. Meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que a tua palavra agora ela possa alcançar o coração de cada irmão e de cada irmã que nos assiste. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. Amém? E graças a Deus. Muito bem. Então nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Então abra sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 4. Na noite de ontem, irmãos, nós começamos a falar, na verdade, porque a gente ainda vai avançar nisso hoje, nós começamos a falar sobre a questão da lei e da graça. Na verdade, a carta de Paulo aos Gálatas inteira, ela trata desse assunto do retorno, que os Gálatas eles estavam tendo para uma velha vida, uma velha religiosidade, para uma velha aliança. E o apóstolo Paulo, ele vem confrontando, ele vem batendo de frente, porque permitir que o velho volte, ou que a velha aliança volte, era o mesmo que anular todo o sacrifício, toda a entrega de Cristo na cruz por nós. Então, Paulo ele estava muito decepcionado, e se você lembra, nós ontem começamos o capítulo 3, onde ele chamava os Gálatas de insensatos, pela estupidez que eles estavam cometendo, de fazer um retorno na fé, de voltar à velha vida, às velhas práticas, abrindo mão de tudo aquilo que Jesus havia conquistado por eles, ou para eles, no caso para nós, Mas, e eu disse para você que isso também serve de alerta para nós, porque o inimigo ele vai tentar a todo instante nos fazer voltar a uma velha aliança, a uma velha vida, a uma velha prática religiosa, ou quando não, a pessoa está em um caminho com Cristo, mas nunca é liberta das velhas práticas que ela tinha outrora. Então, é muito precioso estudar isso com a Epístola dos Gálatas, porque ela nos dá esse entendimento da grandeza da obra de Jesus. Irmãos, o que Jesus fez por nós, a sua obra consumida na cruz, ela é incomparável, ela é o ápice de toda a história bíblica, amém? Então, no capítulo 4, Paulo ele vai continuar nesta narrativa falando a respeito da lei e da graça. Porém, no capítulo 4, Paulo ele vai usar de metáforas. Uma das partes aqui é chamado de alegoria, mas na verdade são metáforas, são parábolas, onde ele usa comparativos para poder explicar para os nossos irmãos lá, que estavam convertendo na igreja da Galácia, que eles pudessem entender o que Jesus fez. Então, nós temos uma parábola, uma ilustração e depois temos uma alegoria. Então, eu quero que você preste atenção, porque isso aqui é muito precioso. É complexo, porém, muito precioso na nossa caminhada. Então, o capítulo 4 da Epístola aos Gálatas diz assim, Paulo dizendo para eles, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então o que Paulo vai fazer? Paulo vai fazer uma explicação em cima
de uma prática do seu tempo. Ele vai usar um exemplo, ele vai usar uma história, ele vai usar algo que no tempo dele era real, para poder transpor isso, para poder explicar isso dentro de uma realidade espiritual. Então o que Paulo vai dizer? Ele diz, olha, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Paulo ele vai dizer que quando uma criança ela nasce dentro de um sistema greco-romano, quando uma criança ela nasce, embora ela seja herdeira de tudo, ela não tem direito de tomar posse daquilo que é dela, porque ela ainda é criança, ela ainda é um menino. Então, segundo a cultura da época, o que se cumpria? Diz assim, olha, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então preste atenção. Dentro daquela cultura que Paulo está usando como exemplo, e não é diferente, é basicamente a nossa também, quando uma criança, ela é criança, quando é menino ainda, ela é herdeira de tudo que o pai tem. Porém, ela não pode tomar posse por ser menino, por ser infantil, por ser criança. Então o que é feito? Segundo a palavra de Deus, é nomeado tutores, pessoas que vão direcionar e cuidar dela até o momento em que ela se torna adulta e aí ela possa tomar posse daquilo que é a sua herança. Vou repetir, enquanto ele é menino e não pode tomar posse, embora ele seja senhor, dono daquilo, ele só vai tomar posse quando for adulto. E até lá, existem tutores, curadores, pessoas que vão ser responsável por ele, cuidar dele, até que ele atinja a maioridade. E quando Paulo fala disso, usando esse exemplo para explicar a lei e a graça, ele está dizendo o quê? Que todo ser humano, quando ele estava debaixo da lei, embora ele fosse filho da promessa, ele só poderia tomar posse da promessa quando viesse a plenitude dos tempos, a maturidade na vida dele. Até lá, ele estava debaixo de tutores. E o que são os tutores? São a lei. Era a lei que se encarregava de trazer um norte, uma direção, até que cumprisse a plenitude dos tempos, que seria a vinda de Cristo. Vamos ler que vai ajudar vocês a entender melhor. Então diz assim, vou ler tudo de novo, tudo, começar do versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Ele não tem benefícios nenhum, mesmo sendo o herdeiro, ele não tem benefício, porque ele ainda não tem a plenitude do tempo. Ele é senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. O Pai é Deus. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, que era a lei. Agora olha o versículo 4, que esclarece isso de uma forma muito ampla. Mas vindo a plenitude, a palavra plenitude aí é pleroma, é o tempo perfeito, o tempo aprazível, o tempo da graça, o tempo de Deus. Vindo a pleroma, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a Bíblia diz que quando nós estávamos ainda sem o tempo de Cristo, nós não tínhamos ainda como tomar posse da nossa herança. Então o ser humano estava debaixo de tutores, que eram a lei, os princípios legalistas da lei. Mas quando veio a plenitude dos tempos, quando veio Cristo, quando Cristo veio ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, abaixo da lei, a Bíblia diz que ele veio para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, olha o que acontece. Nós éramos como escravo, embora fôssemos herdeiro da promessa,
mas isso era impossível tomar posse, porque Cristo, o único que poderia nos dar essa promessa, ainda não havia vindo. Então nós estávamos, quando eu digo nós, eu me refiro ao ser humano. Todos eles estavam sob a lei, sendo direcionados, dirigidos pela lei, até que Cristo viesse e pudesse assim nos receber, nos adotar como filho. Nós somos adoção. Nós passamos pelo sacrifício de Cristo, nós agora passamos a ter a adoção de filhos de Deus. Então, o filho de Deus é aquele que recebe a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Amém? Paz. Agora preste atenção. Ele veio para quê? Para que todos nós pudéssemos receber a adoção de filhos. Agora olha o versículo 6. E porque agora nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da promessa, a partir de que momento? A partir do momento em que Cristo, que é a plenitude, o tempo perfeito de Deus, veio ao mundo, nascido de mulher, sob a lei, cumpriu a lei e nos recebeu como filhos. E a prova de que nós fomos aceitos como filhos é que, não obstante ele nos ter feito filhos, ele ainda derramou, nos deu o seu Espírito que clama dentro de nós, Abba Pai, que nos leva a essa intimidade com o Pai, a essa dependência, a essa busca, a essa rendição, a essa entrega. A partir desse momento é que se cumpre o versículo 7 na minha vida. Porque o versículo 7 diz o quê? Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, qual o exemplo que Paulo dá para explicar para os judeus, a importância de Cristo? É que a lei, ela era apenas algo transitório que pudesse dar uma direção ao povo até que Cristo, que é a plenitude de Deus, que é o que o texto está dizendo, até que a plenitude de Deus viesse, morresse por nós, nos adotasse, nos recebesse como filhos, derramasse sobre nós o seu Espírito que clama, Abba Pai. Nós deixamos de ser escravos de uma lei que não liberta, que não salva, uma lei que não tem poder para nos transformar. Vocês se lembram como é que o texto começa? O menino, quando ele ainda é menino, em nada difere do escravo, do servo, porque ele só vai ter direito à promessa depois que ele chegar a uma maturidade. A maturidade aqui é a vinda de Cristo. A plenitude aqui é a vinda de Cristo. Só a partir da vinda de Cristo é que realmente nós podemos nos tornar filhos de Deus. João capítulo 1, ele explica bem isso. Ele diz, olha, veio para os seus, que eram os judeus, os seus o rejeitaram, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, através da plenitude do tempo, que é Deus, a lei foi deixada de lado, a plenitude foi derramada, que é Cristo, que nos escolheu, não fomos nós quem o escolhemos, é Ele que nos escolhe, nos escolheu, nos deu o seu Espírito, habita em nós, e agora nós deixamos de ser escravos da lei e nos tornamos filhos da promessa, herdeiros da promessa. Que promessa? Para quem não assistiu, a promessa que foi feita a Abraão, que em Abraão as famílias seriam benditas,
que a herança de Abraão se estenderia a todos os que fossem da fé. E nós cremos hoje em Deus como Abraão, não por causa da lei, mas cremos em Deus por causa da fé. Cremos pela fé. O justo viverá da fé. Essa é a importância de nós entendermos a obra plena, perfeita, que Cristo realizou por nós. Guarde essa palavra no seu coração. Cristo é a plenitude. Ele é o pleroma. Ele é o tempo perfeito que veio ao mundo para nos libertar do jugo e da escravidão da lei, nos receber como filhos e derramar sobre nós o Espírito de Deus, o seu Espírito, que dentro de nós vai clamar por Pai, vai ter sede do Pai, desejo de caminhar com o Pai, de andar com o Pai e entender o princípio da paternidade. A lei não pode nos adotar, porque ela não é a plenitude de Deus. Mandamentos da lei não são o pleroma de Deus. O pleroma, o tempo perfeito, a obra perfeita não era a lei. A obra perfeita era Cristo. E a partir de Cristo, nós temos a adoção de filhos, o direito à promessa, o direito à herança. Deixamos de ser escravos para ser filhos do nosso Pai Celestial. Todos que estão debaixo da lei, todos que ainda insistem com as velhas práticas, com as velhas tradições, estão sobre o jugo de uma lei que não liberta, que não salva, que não nos recebe, que não nos adota. Como vimos ontem, serve apenas de aio, de direção, de apoio, de aporte para a vinda da plenitude dos tempos. Amém? Então, Paulo ele usa o exemplo de um filho de um homem do seu tempo, de um homem de cultura grego-romana, que tem um filho menino, que mesmo sendo filho não tem direito à promessa até que chegue à maturidade. A maturidade da fé, a maturidade, o ápice da fé, o ápice da palavra, o ápice da salvação, o ápice da busca, o ápice de Deus é Cristo. Quando ele veio, chegou à plenitude dos tempos. Então, a partir dele, nós podemos ser filhos de Deus. Quem recebe a Cristo, quem se rende a Ele, quem se entrega a Ele, se torna filho de Deus. Amém? Então, vamos seguir aqui, que Paulo ainda vai explicar isso. Isso não é simples não, tá, irmãos? Isso é bem complexo. Isso é muito complexo. E para você ter um entendimento, isso aqui, com essa complexidade, não é 5% da complexidade do livro de Romanos. Por isso que é complicado estudar Romanos através de lives. Romanos tem que ser na igreja, tem que exemplificar, tem que parar, tem que ouvir perguntas. Aqui a gente não tem como fazê-lo. Amém? Então vamos avançar. Então olha, versículo 7 de novo. Por causa do pleroma, por causa da plenitude, por causa do tempo perfeito de Deus, que foi Cristo, nós somos adotados, deixamos de ser servos, versículo 7, nos tornamos filhos. E se somos filhos, somos herdeiro de Deus por Cristo, não por causa da lei. Somos herdeiro por causa de Cristo. Não somos herdeiros por causa da lei. Então, irmãos, a igreja precisa ter esse entendimento, porque nós não podemos ter um retrocesso ao judaísmo. Nós não podemos, como estudamos aqui nos capítulos anteriores de Gálatas, como foi estudado exaustivamente, está lá na nossa playlist, lá e aqui Progresso JF, como foi estudado na nossa estudo de Atos, nós não podemos querer avançar numa plenitude dos tempos que é Cristo, mas tendo ainda uma vida presa a circunstâncias que precisam ser somado à nossa fé. Não, o que nos salva é Cristo, o seu sacrifício foi pleno, perfeito, é a plenitude do tempo, é o manifestar inteiro da graça e do amor de Deus, e por ele nós somos salvos, por ele nós somos libertos, adotados como filhos, recebemos o Espírito Santo e somos cheios do poder de Deus. O que não podemos é permitir um retrocesso na fé, que é o que os Gálatas estavam fazendo.
Quantas pessoas em tempos de dificuldade, em tempos de lutas e problemas, elas não conseguem confiar apenas em Cristo. Precisam sempre de um algo mais, de um acréscimo, de alguma coisa. Não, irmãos, Jesus Cristo é a razão da nossa fé, é a plenitude de todas as coisas e é nele que temos que estar fundamentados. Amém? Então vamos avançar um pouquinho aqui, porque tem muita coisa para falar aqui. Nós vamos falar sobre Sara, vamos falar sobre Agar, sobre Ismael, sobre Isaac, tudo como uma alegoria, tudo como uma forma de exemplificar esse princípio de lei e graça. Então vamos avançar um pouquinho aqui para a gente entender. Versículo 8, Gálatas 4:8. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Então observe, quando nós não conhecíamos a Deus, com D maiúsculo, falando do nosso Deus, o Senhor dos senhores, quando não conhecíamos esse Deus, a Bíblia diz que nós servíamos outros deuses. Nós acreditávamos em tantas coisas que podia nos libertar, nos abençoar. Tem gente hoje, irmãos, que ainda acredita nisso. Eu vou repetir o que eu tenho falado. Ferradurazinha atrás da porta, salzinho grosso e um objetozinho aqui para poder fortalecer a tua fé. Não, irmão, quem conhece Deus no seu momento de luta, de dor, de angústia, ele vai orar e vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele é o meu socorro, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quando você conhece Deus, o que você chamava de deuses, o que você confiava, o que você seguia, o que você acreditava, você só fazia porque você não conhecia Deus. Então sabe o que eu paro e penso aqui? Quantas pessoas ainda não conhecem Deus de verdade? Quantas pessoas ainda não conhecem Deus? Vão à igreja, participam dos trabalhos, participam dos cultos, fazem suas campanhas, fazem lá os rituais que a igreja lhe pede, mas a verdade é, conhecem a Deus de verdade? Será que realmente conhecem a Deus ou ainda estão presos a outros deuses? Porque se eu preciso de qualquer outra coisa para me abençoar, para somar a minha fé, eu não conheço Deus. Porque quando eu conheço Deus, Ele é o pleroma, Ele é a plenitude do Senhor na minha vida, ponto. Ele me basta, Ele é tudo para mim, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Então, nós precisamos aqui ter esse entendimento. Nós servíamos outros deuses porque não conhecíamos a Deus. O problema não é o ímpio adorando um monte de coisa porque não conhece Deus. O problema são crentes como os Gálatas que conhecem Deus e estão colocando um monte de coisa na sua fé. Estão trazendo um monte de segmentos, um monte de coisas para serem somadas à sua fé. A questão é, será que realmente houve um encontro com Deus? Será que Deus é tudo para mim? Será que eu confio em Deus de verdade, com todo o meu coração? Será que eu nasci de novo, a ponto de ser fiel até a morte? Ou seja, daria até a minha vida em favor da minha fidelidade? Isso é importante. Vamos ler, vamos avançar, porque senão a hora passa. Deixa eu me ver aqui quantas horas, já foi meia hora. Então, vamos lá. Então ele diz assim, olha, mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, porque foi Deus que se revelou a nós, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo quereis servir? Crentes voltando para a velha vida, voltando para rudimentos fracos, crentes acreditando em Deus esconder minúsculo, crentes fazendo súplicas
a qualquer outro ser, entidade, Deus, seja o que for, a não ser o Senhor, dividindo a glória de Deus. Não, eu vou até Deus, mas eu tenho que passar por aqui, eu tenho que pedir aqui, eu tenho que ir lá. Paulo está dizendo, como pode alguém que conheceu Deus, foi conhecido do Senhor, alguém que Deus se revelou a ele, voltar a uma velha vida? Ele chama as outras coisas de rudimentos. Olha só, irmãos, eu gosto dessa expressão. Como vocês podem voltar aos rudimentos fracos e pobres? Deixa eu falar uma coisa aqui, ó, olhando aqui nos olhos do Face e olhando aqui nos olhos do Instagram. Meu irmão, tudo que não é Deus, tudo que não é a essência da plenitude de Deus em Cristo, são rudimentos fracos, pobres. Existem pessoas que estão dividindo a glória de Deus, estão mergulhando em crendices, mergulhando em rudimentos que não podem salvar. Por que é fraco? Por que é pobre? Porque se pudesse salvar, Jesus não teria vindo. Se Deus precisou sacrificar o filho dele, é porque qualquer outro tipo de fé, de crença, de sectarismo, qualquer outro tipo de prática é fraca, é pobre, não tem poder para nos salvar. Mas em Cristo nós temos a nossa salvação. Pastor, então para o senhor é só Jesus? Para mim não, para a Bíblia é só Jesus. Ah, mas eu não posso pedir aqui para pedir lá, para poder interceder, para chegar lá? Não. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem. E esse mediador é Cristo. Você não precisa de intermediários. Você não precisa, de novo, se colocar debaixo de uma escravidão. Jesus Cristo é o teu Salvador. Ele é a plenitude dos tempos na tua vida. Você estava perdido como eu, você estava em trevas como eu, mas a plenitude dos tempos chegou e ele se revelou a nós, nos adotou como filhos, nos deu o seu Espírito e hoje nós podemos dizer, somos filhos de Deus. Mas Paulo está dizendo para os Gálatas, como é que vocês podem querer voltar? Irmão, como é que tem gente que um dia esteve na igreja? Como é que tem gente que um dia conheceu Jesus e agora está adorando deuses com D minúsculo por aí, está adorando outras coisas por aí, está servindo outras coisas por aí, está atrás de rudimentos fracos e pobres. Meu irmão, se Jesus Cristo não for tudo na sua vida, então está tudo errado. Se Jesus não for suficiente na tua vida, então está tudo errado. Jesus é tudo para nós. Paulo diz assim, olha, vocês estão querendo guardar dias, meses, tempos, anos, ou seja, vocês estão vivendo de novo de superstições, de crendices, de tempos passados, de idolatrias. Vocês estão querendo viver de coisas que não eram suficientes para mudar a vida de vocês. Aí Paulo diz assim, olha, sabe o que eu tenho medo? Eu tenho receio que eu tenha trabalhado em vão por vocês. A preocupação de Paulo, sabe qual era? Eu preguei para eles, apresentei Jesus para eles, eles conheceram Cristo, receberam Cristo, deixaram tudo por amor a Cristo e agora estão voltando para a velha vida. Quantas pessoas estavam na igreja, irmãos, e num tempo de aperto, desculpe eu falar disso, eu não quero ofender aqui a religião de ninguém, eu sou um pastor e eu estou pregando a Bíblia, querem voltar, irmãos, querem voltar para as idolatrias, querem voltar a fazer promessas para ídolos, para santos, tomar passes, consultar mortos. Irmãos, a Bíblia, a própria lei já condenava a consulta de mortos. Por que eu vou invocar morto se eu tenho alguém que morreu e ressuscitou? Está vivo para interceder por mim. Irmãos, isso Paulo está dizendo, não é possível. Irmão, será que tudo que Deus fez na nossa vida, será que isso é em vão? Quando vem a luta, a dificuldade, ou falsos cristos, falsos mestres, quando vem pessoas insensatas trazer um monte de conversas fiadas no nosso ouvido, será que a gente esquece tudo que Deus fez?
Será que a concupiscência da carne e dos olhos, será que os prazeres dessa vida são deuses que nos tiram da presença de um único Deus? Irmãos, o pecado tem a força de Deus, de um Deus, não de Deus, de um Deus. O pecado tem a força de um Deus, ele é capaz de arrastar pessoas, de levar pessoas a um abismo, levar pessoas ao buraco, de destruir a vida das pessoas, tornar as pessoas cegas. O Deus, Paulo disse isso aos Coríntios, eu falei ontem, estou repetindo, 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século, ele cegou o entendimento das pessoas. E me desculpe, eu sei que eu sou meio bocudo, mas no final das contas eu tenho que dar conta a Deus. Eu vejo pastores, irmãos, voltando a ensinar coisas, heresias, trazendo coisas que não condizem com a graça, com o que Cristo fez por nós, para poder, irmãos, sei lá, eu não vou nem dizer se é iludir, se é enganar, eu me recuso até a dizer certas coisas, mas poxa, fica tirando as pessoas do propósito pleno que é Cristo. O evangelho é simples, irmãos, é Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Obedeça aos princípios. Jesus disse, aquele que me ama, guarda não a lei, os meus mandamentos. Quando eu sou de Cristo, eu tenho prazer nos mandamentos do Senhor. Os seus mandamentos não são pesados. Eu tenho prazer em servir, em adorar, em caminhar com Cristo. Quando eu sou de Cristo, negar o pecado e a carne, para mim não é um fardo, é um ato pleno, é um ato de adoração, eu faço com amor, porque Ele me libertou. Nós não podemos voltar ao passado, nós não podemos voltar. Vamos avançar. Então ele diz, olha, eu rogo-vos que eu tenha trabalhado em vão. Irmão, não deixe a mensagem do Evangelho se perder na sua vida, não deixe. Eu quero, quando eu terminar esse estudo, eu estou no capítulo 4, nós temos ainda mais 2 capítulos, que é o 5 e o 6. Quando eu terminar isso aqui, eu quero fazer uma semana. Eu ainda não sei o tema e o nome que eu vou dar. Vai ser algo como meu pastor na minha casa. E nós vamos fazer uma live diferente. Eu estou bolando alguma coisa ainda. Aguenta aí, que Deus está me dando umas direções aqui para a gente estar mais perto. Então vamos avançar aqui. Então ele diz aqui, irmãos, versículo 12, rogo-vos que sejais como eu. Olha para o meu exemplo, disse ele, que também sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza na carne. Alguns estudiosos, alguns teólogos, eles dizem que Paulo, ele tinha um problema de visão. Paulo, por um momento, ele passou por um problema sério nas suas vistas. Mas isso, irmãos, a gente não tem como afirmar. A questão é que ele tinha um problema de saúde. Paulo, ele passou por um problema de enfermidade. E Paulo, quando está escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, olha, e vós sabeis que primeiro, versículo 13, vos anunciei o evangelho estando em fraqueza de carne, ou da carne. E vocês não rejeitaram, nem desprezaram. Vocês não me desprezaram, pelo contrário. Vocês viram que aquilo era uma fraqueza, uma tentação, uma provação na minha carne. Antes me receberam como um anjo. Paulo está dizendo, vocês me receberam com tanto amor, com tanto carinho. Ele diz aqui, olha, qual é logo a vossa bem-aventurança? Aí olha o que Paulo diz, eu vos dou testemunho de que se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e me daria. Olha o que Paulo está dizendo, vocês foram tão bacana comigo, vocês me receberam como um anjo, vocês me receberam com tanta alegria, que quando eu estava fraco, doente na minha carne, vocês, se fosse preciso, vocês teriam arrancado os seus olhos e me dariam. Por isso alguns acreditam que ele tinha um problema na vista. Paulo estava dizendo, vocês eram capazes de fazer tudo por mim. Agora bastou eu sair um pouquinho e vocês já estão virando a cabeça? Irmãos, basta uma pandemia e a gente já começa a voltar para o pecado, basta uma decepção. Me decepcionei com a igreja. Irmão, quem morreu por você não foi a igreja, não foi templo não. Quem morreu por você foi Jesus. Me decepcionei com o irmão. Eu te falar uma coisa, meu irmão, quem morreu por você foi Cristo. Nós precisamos parar com esse negócio
de justificar os nossos pecados em cima de algo que alguém fez a nós. Irmãos, os discípulos só tomaram pancada e mesmo assim foram firmes, fiéis, servindo a Deus com amor. Escute, decepção e ingratidão não é desculpa e nem pretexto para ninguém voltar para o mundo. Decepção e ingratidão não é desculpa para ninguém voltar para a velha vida. Se alguém recebeu a Cristo, nada o separará do amor de Deus. Se é que o recebestes, disse a palavra. Se é que realmente recebemos a Cristo. Então Paulo estava dizendo, poxa, por que vocês mudam tanto? Por que vocês mudaram tanto? Irmãos, que lição! Que lição! Aí ele diz assim, por acaso eu fiz-me acaso vosso inimigo falando a verdade? Tem pessoas, irmãos, que quando a verdade é pregada, elas ficam bravas. Tem pessoas que quando ouvem verdades, ficam decepcionadas. Não, eu vou sair da igreja, porque o pastor prega muito duro, porque o pastor falou, porque o pastor... Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Quem é do Senhor ama a verdade. Quem é de Deus tem prazer na verdade, ainda que a verdade lhe fira. Lembra quando Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro estava sendo hipócrita? O que Paulo disse? Eu repreendi ele porque era repreensível. Tem pessoas que não são repreensíveis. Elas são muito legais, são muito bacanas. Elas te recebem com muito carinho, até na hora que você confronta o erro delas. Enquanto você passa a mão na cabecinha delas, você é o melhor pastor, você é o cara mais bacana, e você é 10. Agora, na hora que você vai lá, dá aquela espremida na ferida da pessoa, aí a pessoa fica com raiva de você. Pelo contrário, ela deveria dizer graças a Deus pela vida do meu líder, do meu pastor, que não está preocupado se eu vou sair da igreja, se eu vou deixar de dar dízimo, se eu vou deixar de dar oferta. Ele está preocupado com a minha salvação. Porque o que vale, meu irmão, no final de tudo, é a salvação. No final de tudo, o que vai servir é a salvação. Ninguém vai levar nada, não. Deixa eu ver a hora aqui. No final, ninguém vai levar nada, não. Ninguém vai levar, não. A Príncipe falando aí, anota aí, Lu, anota que eu já não lembro mais, não. Não lembro mais, não, mas anota aí. Eu tenho uns irmãos aí que ficam me ajudando aí, pegando umas frases que eu falo aqui sem programar e depois joga lá no meu stories lá. Vamos ler. Então ele diz, eu me fiz inimigo porque falei a verdade. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por ele. Irmãos, o zelo do pecador por você, sabe aquela pessoa que apoia o seu pecado, aquela pessoa que está contigo, que está junto com você no seu erro? Isso não é zelo não, irmão. Isso não é zelo não. Essas pessoas não são suas amigas. Meu irmão, quem apoia o seu erro, quem apoia o seu pecado não é seu amigo. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Ele é teu amigo no pecado. Ele é teu amigo porque está junto com você no pecado, mas ele não quer o teu bem, não. Ele só apoia o que você faz porque ele também está no pecado e precisa de alguém para estar com ele. Você já viu quando as pessoas elas saem da presença de Deus? E eu sempre falo isso. Elas andam em bando. Desculpe o termo, mas elas se aproximam por aquilo que elas creem. Quando uma pessoa ela tem um estilo de vida, quem o inimigo vai colocar do lado dela? As mesmas pessoas que têm o mesmo estilo de vida. Porque isso vai servir de apoio e de coragem para que a pessoa continue fazendo aquilo que ela está fazendo de errado. Essas pessoas não suportam caminhar com quem tem o contraditório. Elas não suportam, porque elas vão ser confrontadas o tempo todo. Então o recurso delas é acusação, é falar mal da igreja, é falar mal de pessoas, é falar mal de pastores. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não fala mal de ninguém, não. Não abra tua boca para falar mal de ninguém, não. No final, cada um dá conta de si. Nós falávamos sobre isso hoje com a família. Hoje eu falava sobre isso no carro com a família. E nós falávamos sobre isso. Vai abrir a boca, meu irmão, é para edificar? Então, se não for, não fala não.
Olha, o peixe morre pela boca, a Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra que sair da nossa boca, ainda que ela seja verdade. Porque nem toda verdade é para ser dita. Quando você vê que alguma coisa está errada, ore. Mas vamos lá, vamos avançar. Então ele diz aqui, olha, versículo 19. Vamos lá, porque o meu tempo está curto e eu ainda tenho coisa pra caramba para falar aqui. Então vamos lá, versículo 19. Meus filhinhos, olha como Paulo tratava os Gálatas. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, olha o que Paulo está dizendo para os Gálatas. Vocês receberam a Cristo, mas Cristo não foi formado em vocês. Tem pessoas que elas vão para a igreja, tem pessoas que elas entram no caminho da fé, mas Cristo não foi formado nelas. A plenitude não foi formada. Elas não permitiram que o olheiro formasse o vaso como deveria, que o vaso fosse moldado como deveria. Não. Quando Deus tentou amassar o vaso para fazer de novo, pularam fora. Receberam a Cristo, mas Paulo disse, Cristo não foi formado em vocês. É como uma mulher que ela está grávida, mas o bebê ainda não foi formado. Tem pessoas que precisam permitir que a graça, o cristianismo, que Cristo seja formado no seu caráter, na sua conduta, no seu viver. Não obstante estarem dentro da igreja e terem Cristo, mas precisam permitir isso. Paulo disse para eles, vocês receberam a Cristo, mas Cristo não foi formado em vocês. Cristo não foi formado ainda, vocês receberam conhecimento. Irmãos, conhecimento é uma coisa, novo nascimento é outra totalmente diferente. Muita gente conhece Deus, sabe tudo de Bíblia, sabe até os pontos complexos para tentar questionar a sua fé, só não permitiram Cristo ser gerado dentro delas. Porque quando Cristo é gerado em nós, nós somos então transformados em um novo homem, em uma nova mulher. Amém? Então Paulo estava dizendo, vocês não deixaram Cristo ser gerado. Vocês estão presos à lei ainda, vocês estão presos aos pecados da lei, vocês estão presos às velhas tradições, vocês estão presos a tantas coisas passadas. Aí ele diz, eu bem quisera estar presente convosco e mudar a minha voz. Paulo queria falar com vocês com mais carinho, mas eu estou perplexo a vosso respeito. Irmãos, tem gente que a gente sabe do que está fazendo, a gente faz assim, como é que é? Está fazendo isso? Mas essa pessoa conhecia Deus? Não, só conhecia. Cristo não foi gerado dentro dela. Mas essa pessoa era da igreja, verdade, ela era da igreja, ela não era de Cristo. Ela não se rendeu a Cristo. Ela não foi crucificada em Cristo. Ela não negou a si mesmo por amor a Cristo. Ela era da igreja. Igreja não muda ninguém. Igreja não transforma ninguém. Igreja não leva ninguém para o céu. Só Deus pode te abençoar. É muita gente que conhece Cristo, conhece Deus, fala, cita texto, faz até obras, mas não houve transformação. Pastor, mas como é que eu vou saber se tem transformação ou não? Frutos. É só você olhar os frutos, irmãos. Olha o fruto. Olha os frutos da pessoa e você vai saber se houve transformação ou não. A mudança de vida é nítida. Eu sempre digo isso na minha casa, na minha família, especialmente com a minha esposa, quando conversamos. Ninguém precisa falar o que Deus fez na vida dele. A sua conduta dirá o que Deus fez. E não é em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. É 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Eu sempre brinco na igreja. Daqui 20 anos eu vou te falar se alguém está de pé ou não. Eu estou há 33 anos servindo a Cristo. Eu tenho 30 que estou pastor. E nesse tempo, graças a Deus, até hoje eu não estive um dia fora da presença de Deus. Vamos avançar. Aí Paulo, ele usa uma outra alegoria. Ele vai usar um outro exemplo para justificar lei e graça.
Deixa eu ver a hora. Eu tenho que olhar aqui, ó. Tô com outro celular aqui para olhar a hora, ó. Porque aqui eu não tenho computador, eu tô em viagem, como eu disse para vocês. Versículo 21. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é complexo também. Qual o exemplo que Paulo usa para falar sobre graça e lei? Para dizer que a lei não libertava, que a lei era carnal e que a graça era espiritual, que a graça era a plenitude de Cristo, a plenitude de Deus que era Cristo. Ele usa o exemplo que os judeus mais conheciam, que é Abraão. Quando Abraão, olha o que o texto diz. Ele diz assim, versículo 21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, vocês que querem estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Ou seja, vocês querem estar debaixo da lei, mas vocês não ouvem nem a lei? Então ele começa a explicar para quem queria ficar debaixo da lei o que a lei falava. Porque tem gente, irmãos, que quer falar sobre uma religião, sobre um assunto, mas nem o assunto que ele quer defender ele conhece. Ele quer defender o que ele ouve os outros falar, sem fundamento, sem propósito, sem estrutura, em todos os sentidos, estrutura contextual, estrutura de salvação. Não tem estrutura, não tem nada. Não tem nada. Aí Paulo diz, vocês que querem ficar debaixo da lei, poxa, mas nem a lei vocês escutam? Então Paulo dá uma lição, Paulo dá uma aula sobre lei e graça para os Gálatas. E o que ele ensina? Olha lá que legal. Versículo 22. No final a gente corre. Porque está escrito, vocês querem defender lei? Então Paulo está dizendo, na lei está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por meio da promessa. Por quê? Porque Deus havia feito uma promessa para Abraão e para Sara, que daria a ele um filho, e desse filho uma semente que herdaria sua promessa, seria Isaque. Mas Sara, precipitadamente, com Abraão, consentiu, porque não acreditava que aquilo pudesse acontecer, que Abraão se deitasse com a escrava que era Agar. Então, Agar é filho da carne. Isaque é filho da promessa. E ele usa esse exemplo de Abraão para explicar lei e graça. Olha como Paulo era fantástico nas suas analogias. Olha que coisa linda. Então ele diz assim, o que se entende por alegoria? Pois esses são 2 concertos. Esses são 2 concertos. Ele está falando de 2 alianças. Do Monte Sinai, a aliança que Deus deu no Monte Sinai a Moisés. E essa aliança, ela veio gerando filhos para a servidão, que era Agar. Por que, pastor, gerando filhos para a servidão? Porque porque a lei não podia salvar. As pessoas eram escravas da lei, submissas à lei, tinham que obedecer à lei, e no final das contas a lei não tinha poder para salvar. Ela era apenas algo transitório, que a gente estudou isso já nas lições passadas, era algo transitório até que viesse Cristo à plenitude. Então, ele usa o exemplo de Agar e o exemplo de Ismael como a aliança do Monte Sinai, que era carnal. E diz assim, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Ismael era o filho da escrava, representa a aliança no Monte Sinai, que prendia o homem aos rudimentos pobres, os rudimentos fracos que não podiam salvar, mas eram importantes. Alguém me perguntou assim, pastor, por que a lei era importante? Se o rudimento era fraco e pobre, por que a lei então foi necessária? Por que a lei foi importante? Eu vou dizer para você. Porque ela mostrou para o homem
que ninguém podia cumpri-la, que todos eram pecadores e que precisaria de algo muito melhor que pudesse vir, cumprir a lei e nos resgatar desta maldição da lei. E quem fez isso? Cristo. Maldito ele foi, ou ele se fez maldição, porque foi morto numa cruz, carregando sobre ele os nossos pecados. Então a lei foi suficiente para provar o quanto nós somos incapazes de termos salvação. Ninguém conseguia nem obedecer à lei. Ou seja, a lei nos mostrou a nossa incapacidade de ter salvação por causa da nossa natureza de pecado. Então Cristo veio, cumpriu a lei por nós, nos justificou e disse: agora se você crê em mim, você será salvo. Esse Deus é demais. Esse Deus é fantástico. Por que nós vamos deixar Jesus? Como? Por que não como nós vamos deixar Jesus? Nós vamos abandonar Jesus para voltar para uma velha vida de escravidão e depois ir para o inferno? Só Jesus salva. Só a graça é que nos faz caminhar, seguir, avançar. Só a graça. Aleluia. Vamos ler? Então, estou encerrando, tá? Deixa eu ver aqui. Vai acabar. Pessoal do Instagram aqui, se eu não correr, vocês vão ficar sem o fim. Vou correr. Por favor, vou correr. Mas a Jerusalém de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. O que Paulo está dizendo? Se alegre, porque os filhos da solitária, a descendência de Isaac é que herda a promessa. Não é a lei, é a graça. É a que vem de cima. A lei era para o homem, a graça veio de cima. A lei foi dada pelo homem para o homem, foi Moisés lá que recebeu. A graça veio de Deus, a plenitude, eu vou falar disso aqui até acabar. O pleroma, a plenitude de Deus que nos alcançou. Amém? Então ele diz, olha, versículo 28, mas nós somos filhos da promessa. Nós não somos filhos da escrava. Nós não somos filhos da lei, nós somos filhos da graça. Nós não somos filhos de um concerto humano transitório, pobre e fraco, que não tinha poder para salvar, que apenas apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, que viria dar a sua vida e nos salvar. Nós não podemos voltar para rudimentos fracos. Me desculpe, eu não consigo entender crentes que voltam a praticar idolatria dentro de igreja. Igrejas evangélicas que levam seu povo à idolatria, que levam seu povo a práticas judaicas de novo. Não dá para mim, irmãos, não dá. Jesus Cristo para mim cumpriu tudo. É nele que eu estou firmado. É nele que eu creio. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Eu não preciso de mais nada. Ele disse para Paulo, a minha graça te basta. O sacrifício dele foi pleno, perfeito. Nós somos filhos da promessa, aleluia. Nós somos filhos da promessa. Você é filho da promessa. Aí dentro de você, meu irmão, o Senhor te recebe, te adotou e pôs em você o Espírito Santo que dentro de você clama, Abba, Pai. O crente, quando é do Senhor, ainda que ele queira sair da presença de Deus, ainda que ele queira sair da presença do Senhor, o que está dentro dele diz, não vá. Porque tenho sede da presença do Pai. Ah, meu irmão, que fantástico. Puxa vida, deixa eu ir para o finalzinho aqui. Mas como então aquele que era gerado, estou olhando aqui por causa do horário, gerado à carne, perseguia o que era segundo o Espírito também agora. Ele está dizendo do mesmo jeito que Agar, que Ismael perseguia Sara e depois perseguiu Isaac, a ponto de Deus mandar Abraão falar, olha, bota Ismael para ir embora e bota Agar para ir embora. Ou seja, para que haja plenitude de um, o outro tem que sair. Para que haja plenitude de um, o outro tem que sair. Então ele diz assim, olha, assim como aquele que foi gerado segundo a carne, ou seja, Ismael e Agar,
perseguia o que era segundo o Espírito, Sara e Isaac, assim também é agora. Eles estão perseguindo aqueles que querem seguir o caminho de Cristo. Mas, que diz a Escritura? Ele estava falando para os que eram da lei, que diziam que conhecia a lei, mas não conhecia nada. Ele diz, mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Tira a lei, porque não dá para misturar lei e graça. Não dá para misturar rudimentos fracos com algo forte e poderoso, como o sangue de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a promessa de Cristo de voltar para nos buscar. Não dá para alimentar isso. Não dá para eu seguir Cristo e continuar crendo em figuinha, patuá, lencinho, rosinha, inhenhenhé. Irmão, não dá. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da tua vida. Que Deus te abençoe. To be continue. deixa essas coisas para trás. Firme-se no Senhor. Firme-se na promessa. Creia em Cristo e somente nele. Não abra mão do que Jesus construiu na tua vida. Amanhã nós vamos começar uma live, mas essa live não dá para fazer em um dia. Eu acredito que Gálatas 5 nós vamos levar 2 ou 3 dias fazendo. A gente fala disso depois. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, toma, meu Deus, a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que agora nos assiste ou que nos assistirá depois, através das nossas redes sociais. Isso fica gravado, sim, Pai, nas nossas redes sociais, fica no Face, daqui a pouco isso sobe para o YouTube e também fica no IGTV, se eu não me engano, eu não sei o nome aqui do Instagram. Meu Deus, que essa palavra possa abençoar e alcançar os teus filhos. Pai, que nós possamos ter esse entendimento, que o que o Senhor fez por nós é perfeito, pleno, incomparável e que não dá para desistir e voltar atrás. Que o Senhor abençoe os teus filhos, nos sustente nos teus caminhos e nos guarde de maneira poderosa. É o que te pedimos e agradecemos.